vezes me acontece, tudo está tão vazio. Procuro e não te acho, porque estás tão distante. Olho para dentro e vejo, faz tempo que eu não te busco. Minha alma está sedenta, eu quero a tua presença. Eu corro para ti, não sei viver sem ti, sem ter o teu amor. Não posso respirar, não há outro lugar. Só em teus braços eu encontro o que preciso ter. Eu corro para ti, não sei viver sem ti, sem ter o teu amor. Não posso respirar, não há outro lugar. Só em teus braços eu encontro o que preciso ter. Enche-me com tua presença, vem transborda minha vida, me restaura com teu fogo. Eu quero começar de novo. Eu corro para ti, não sei viver sem ti, sem ter o teu amor. Não posso respirar, não há outro lugar. Só em teus braços eu encontro o que preciso ter. Eu corro para ti, não sei viver sem ti, sem ter o teu amor. Não posso respirar, não há outro lugar. Só em teus braços eu encontro o que preciso ter. Que essa seja a trilha sonora da tua volta para os braços do Pai. Eu corro para ti, não sei viver sem ti, sem ter o teu amor. Não posso respirar, não há outro lugar. Só em teus braços eu encontro o que preciso. Eu corro para ti, não sei viver sem ti, sem ter o teu amor. Não posso respirar, só em teus braços eu encontro o que preciso ter. Não sei viver sem ti, sem ter o teu amor. Não há outro lugar, só em teus braços eu me encontro. Tua presença, tua presença, tua presença é onde quero estar. Sim, Senhor, tua presença, não importa a hora, não importa o lugar, queremos estar na sua presença. Preciosa, gloriosa A tua presença, Deus. preciosa, gloriosa A tua presença, tua presença, tua presença, tua presença é onde eu quero
presença, tua presença. Se isso é sincero, erga a sua voz e cante a Ele. Se a presença do Senhor é o melhor lugar do mundo, cante a Ele. Tua presença. Boa noite, irmãos. Que a graça de Jesus esteja sobre as nossas vidas nessa noite, assim como tem sido todos os dias das nossas vidas. Eu te convido a se aquietar o seu coração e realmente focar nesse momento de culto ao Senhor, para que os nossos corações realmente se voltem para Deus, se voltem para Jesus Cristo, e o nosso louvor, a nossa adoração seja a melhor possível, mesmo com as nossas limitações. O Salmo número 122 diz: alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Os nossos pés já se encontram dentro de suas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está construída como cidade firmemente estabelecida. Para lá sobem todas as tribos para dar graças ao Senhor, conforme o mandamento dado a Israel. Lá estão os tribunais de justiça, os tribunais da casa real de Davi. Orem pela paz de Jerusalém, vivam em segurança aqueles que te amam. Haja paz dentro dos teus muros e segurança nas tuas cidadelas. Em favor de meus irmãos e amigos, direi: paz seja com você. Em favor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o seu bem. O versículo de número 8 diz: em favor de meus irmãos e amigos, direi: paz seja com você. Eu queria que você virasse para a pessoa que está do seu lado e dissesse isso: paz seja com você nessa noite, amém? Cumprimente a pessoa que está do seu lado, deseje a ela uma boa noite, e que o nosso culto, a nossa adoração seja ao nosso Deus, em nome de Jesus. Que a nossa alegria possa ser realmente vista nos nossos lábios, nos nossos rostos, a alegria de estarmos juntos na casa do Senhor para louvarmos o nome dele, amém? Vamos louvar o nome de Jesus, o nosso Deus que é poderoso, o nosso Deus que nunca falha, poderoso e que há de vir para nos buscar, em nome de Jesus. Nosso Deus
venceu. Nosso Deus é poderoso. Em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Ressurgiu, a morte venceu. Nosso Deus é poderoso. Em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Nosso Deus é poderoso. Nosso Deus é poderoso. Amém. Que a nossa alegria possa estar estampada em nossos corações e nas nossas vidas, porque o nosso Deus é poderoso. Amém. Boa noite a todos. Que a graça de Jesus continue sobre as nossas vidas. Você que está chegando agora, que você possa louvar o Senhor junto conosco, em nome de Jesus. Primeira carta de João, capítulo 1, versos 8, diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e para nos purificar de toda a injustiça. Nesse momento eu convido você a se achegar a Deus em oração, pedindo perdão pelos nossos pecados, por tudo aquilo que nós temos feito, tem desagradado no coração do nosso Pai. Que a gente possa realmente procurar, assim como Davi orava ao Senhor: Senhor, sonda, vê se há em mim algum caminho mau. Muitas vezes nós temos esse pensamento de que, eu não sei, Senhor, se hoje eu orei, se hoje eu pequei, se hoje eu fiz algo que desagradou teu coração. Mas o fato é que todos os dias nós fazemos algo passa na nossa cabeça que desagrada o coração do nosso Deus. Então nós devemos confessar para que Ele nos perdoe e nos purifique. Ore ao Senhor, confesse a Ele os seus pecados nessa noite, para que o nosso culto seja agradável a Ele, que o nosso coração esteja limpo diante do nosso Deus Salvador. Que iremos tocar aqui, essa canção possa ser uma oração ao Senhor. Dizer para Ele: Senhor, eu amo a mensagem da cruz, eu amo a revelação que o Senhor me deu naquela cruz, no Calvário, derramando o sangue do Teu Filho para me salvar, para me limpar dos meus pecados. E hoje eu sou livre, eu sou limpo por causa do sangue do Teu Filho amado Jesus Cristo. Cante ao Senhor. Pois um dia, no lugar de uma
mistério sem fim, porque nela Jesus me salvou. Nós amamos essa mensagem, Senhor Jesus. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Nessa cruz padecer, desprezado morrer, Jesus para dar-me perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Senhor Jesus, essa noite nós entregamos o nosso coração ao Senhor. E nós te pedimos que o Senhor venha com o teu Espírito para abrir os nossos corações, para que a gente possa ouvir a tua palavra, para que ela faça morada em nossos corações. Os nossos pecados foram confessados diante de ti, e nós te pedimos encarecidamente que o Senhor continue a nos limpar, como tem feito até aqui. Só o Senhor tem esse poder de nos purificar através do sangue do teu Filho amado Jesus Cristo. Nós amamos essa mensagem e nós nos alegramos, porque o Senhor nos escolheu em Jesus. E o Senhor nos limpa todos os dias pela tua misericórdia, pelo teu amor e pelo teu amor que não tem fim. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem feito a tua obra nas nossas vidas. É no teu nome, o nome de Jesus, que nós oramos, agradecidos. Amém e amém. Irmãos, convido você a se colocar em pé para que a gente continue a louvar o nome de Jesus, o nosso Salvador, para que Ele ouça e receba os nossos louvores, a nossa adoração como um aroma suave aos seus ouvidos. Amém? Que a gente possa cantar: Senhor, reina em mim, vem reinar em mim, reina sobre a minha vida, sobre a minha vontade, reina sobre tudo aquilo que muitas vezes eu não quero que o Senhor reine. Que o nosso eu possa morrer, que o Senhor possa realmente reinar na minha vida. Cante. Toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só eu desejo reinar em mim, Senhor, reinar em mim, o teu poder sobre os meus, sobre os meus pés, tu és o Senhor.
pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, vem reinar. Vem reinar em mim, Senhor, vem reinar. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Proclamai a sua salvação. Anunciai entre as nações as suas obras, e entre todos os povos as suas maravilhas. Que grande é o nosso Deus! Que grande é o Senhor, muito digno de ser louvado. Mais terrível do que falsos deuses. Glória e majestade ao nosso Senhor Jesus. Glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Proclamai a sua salvação. Anunciai entre as nações as suas obras, e entre todos os povos as suas maravilhas. Que grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Mais terrível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário. Só a igreja cante.
Aleluia. Gostaria de convidar você que nesse momento se sente também sobrecarregado na vida. Gostaria de convidar para que você venha aqui à frente. Gostaria de orar por você. Você que está passando alguma necessidade, alguma dificuldade, e que veio aqui adorar o Senhor, colocar a tua vida diante do trono da graça do Senhor. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Vem orar comigo aqui, porque todos nós precisamos desse Deus, dessa graça desse Deus. O preço que Ele pagou foi o seu próprio sangue na cruz. Seu próprio sangue na cruz. E a gente não sabe talvez a grandiosidade disso. Ele pagou isso para que pudéssemos ser salvos, para ter uma vida mais radiante, mais feliz. Não talvez com menos problemas, mas para sabermos enfrentar os problemas. E Ele vai nos ajudar a superar as circunstâncias. Ore ao Senhor. Ó Deus, nós estamos aqui para Te adorar, para Te louvar. Temos garantido pela cruz, pelo Teu sangue, o perdão dos nossos pecados. Aquilo que nos separava de Ti, não nos separa mais. Ó Deus, mas se tem algo e alguém ainda que se sente separado de Ti, do Teu amor por causa do pecado, que nessa noite, Senhor, possa mudar a sua história. E ó Deus, esses irmãos queridos que aqui estão, que precisam, ó Pai, de respostas, quem sabe em relação às circunstâncias da vida, coloca a Tua mão e que eles sintam a Tua presença na condução dessa caminhada, dessa jornada. Alguns angustiados por problemas familiares, outros angustiados por problemas financeiros, outros angustiados por problemas de saúde. Meu Deus, ajuda cada um, ó Deus. No mundo nós enfrentaríamos aflições, é a Tua palavra mesmo, o Senhor mesmo que disse para nós, mas Senhor, dá-nos o Teu bom ânimo, que tenhamos o Espírito Santo e enfrentemos cada circunstância de forma animada. Não nos deixe desanimar, ó Deus. Amanhã é segunda-feira, é mais um dia. Para muitos, ó Pai, um dia complicado, mas Senhor, que amanhã e que cada dia se abra com a Tua graça, porque as Tuas misericórdias são a causa de não sermos consumidos, renovam-se a cada manhã, e que nós nos lembremos disso, que a vida é um presente Teu para nós. Obrigado por tudo, Senhor, e nós estamos aqui para Te adorar, mas também para colocar os nossos fardos diante do Teu trono da graça, como Tu mesmo disses, que nós devemos ir a Ti quando nós nos sentimos cansados e sobrecarregados. Aqui estamos, ó Pai. Alivia o nosso peso e recebe o nosso louvor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vim para adorar-Te. Vamos cantar mais um pouquinho, enquanto também os irmãos podem vir entregar o seu dízimo, a sua oferta. Você trouxe seu dízimo, sua oferta. Continue louvando ao Senhor. E vem aqui, deposite junto ao gasofilácio. Vim para adorar-Te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu. Ele é o nosso Deus. És totalmente amável, totalmente digno. Aleluia. Tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-Te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Ó Deus, obrigado. Obrigado também pelo Teu sustento diário, ó Pai.
Obrigado a Deus porque nós podemos entregar os nossos dízimos, ofertas. Senhor, ajuda-nos, ó Deus, também na administração desses dízimos e ofertas. Que sejam para a honra e glória do Teu nome, ó Pai. E continua a derramar bênçãos sem medida sobre as nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Você pode assentar-se. Quero agradecer as pessoas que estão aqui conosco, principalmente aquelas que estão aqui hoje pela primeira vez. Então, se você está conosco pela primeira vez, ao final do culto nós queremos dar um presentinho para você. Não se ausente sem antes pegar o seu presente. Como é que você vai fazer? Acabou o culto, você sai do seu lugar, vai ter um casal aqui à frente, aqui à minha direita, e vai entregar um presentinho para você, ok? Também quero agradecer a presença do pastor Alex hoje conosco. Obrigado, Deus te abençoe. Pastor Walter também conosco. Deus abençoe, pastor Walter. Só não estou vendo ele agora, mas estava por ali. Lá atrás no cantinho, pastor. Obrigado, hein? Estava olhando para cá. Deus abençoe. Pastores e família, né? Obrigado pela presença de vocês aqui entre nós nessa noite. As crianças até 10 anos nesse momento poderão sair para a continuidade do culto, juntamente com o Ministério Infantil. Pastor Maílson hoje está em Quinta do Sol, na Presbiteriana de Quinta do Sol. A Jaque hoje está no comando. Vai lá, criançada e toda a equipe do Ministério Infantil. Irmãos, nós temos essa viagem que as irmãs da SAF, Sociedade Auxiliadora Feminina, estão promovendo essa viagem para a missão Kaiowá. Tem aí, dia 9 e 20 de maio, R$150 o teu investimento para ir lá nesse local, tudo pago. E faltam ainda, e sobram ainda 18 vagas. Tem 18 vagas, você pode conversar com a Ilquias. Cadê a Ilquias? Está por aí lá atrás, né? A Ilquias, responsável então por montar essa viagem com as irmãs da SAF. Então é para homem, para mulher, você pode ir, temos 18 vagas ainda. E você pode doar, a igreja pode doar, não só quem vai. Você pode doar jogo de cama de solteiro, fraldas, 0 a 5 anos, sabonete para o hospital, que é o que os irmãos lá dessa missão, uma missão que trabalha com índios, eles precisam muito. Então, por favor, esteja doando isso. E quanto antes, já converse com a Ilquias. Se você sentiu a vontade de ir, converse com a Ilquias para você poder participar dessa viagem. Também temos o culto de jovens aos sábados, às 20 horas, todo sábado. Você que é jovem e ainda não participa, venha participar desse culto, todo sábado, às 20 horas, aqui na igreja. E também estamos aí trabalhando estamos sem imagem disso, né? Mas uma viagem para a Turquia, para 7 igrejas do Apocalipse, dia 21 às 5 da tarde, nós teremos uma reunião lá na casa do Eufânio. Se te interessa, você vai lá para ouvir sobre essa viagem. Dia 21 de abril, num sábado à tarde, nós faremos essa reunião ali na casa do Eufânio com interessados. Ok, abra a tua Bíblia lá em Lucas 15. Estamos trabalhando sobre a parábola que fala do Deus gracioso. Ela é mais conhecida como parábola do filho pródigo. Mas domingo passado a gente aprendeu que quem é pródigo é Deus. Ele que esbanja a sua graça em relação a nós. Pródigo quer dizer aquele que esbanja. Então quem esbanja mais é Deus, que nos dá aquilo que nós não merecemos.
a sua graça vem sobre nós. A gente falou da diferença dos dois filhos e hoje a gente vai aprofundar um pouquinho mais sobre o filho mais velho. Lucas 15, 25 a 32. Diz assim: Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: Há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua. Nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Ó Deus, ajuda-nos a compreender a tua palavra, que o teu Santo Espírito trabalhe em nós, nas nossas vidas, ó Pai, para que ao compreendermos a tua palavra, possamos praticá-la. Ensina-nos, transforma-nos naquilo que precisamos ser transformados, para que haja crescimento, ó Deus. Em nome de Jesus, amém. Essa é a parábola mais conhecida do mundo todo. E ela conta a história não de um filho só. Nós lemos lá no versículo 3, que Jesus contou a história, ou melhor, no versículo 11, que Jesus conta a história de dois filhos. Dois filhos. Esses dois filhos apontam para dois caminhos diferentes. Um mais voltado para o sagrado, o religioso, outro mais voltado para o profano, aquele libertino. E o texto nos mostra que Jesus está, ao falar essa parábola, se dirigindo a dois grupos de pessoas. E nós vemos isso nos versículos 1 e 2, que estimulam Jesus a contar essa trilogia de parábolas. Versículo 1 e 2 diz que aproximaram-se de Jesus os publicanos e os pecadores para ouvir Jesus. Esse é o filho mais novo. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este come e bebe com eles. Esse é o filho mais velho da história. Jesus se dirige a pecadores reconhecidos, e Jesus se dirige a um grupo 2, que também é um grupo de pecadores, embora eles não reconheçam. Um grupo de pessoas religiosas. Todas essas parábolas que Jesus conta aqui, todas as três, apresentam uma questão interessante, a questão do perder e a questão do achar. O perder aqui significa perdição, a questão do achar significa salvação. Aliás, Jesus resume o seu ministério nessa questão entre perder e achar. Quando lá em Lucas 19, versículo 10, Jesus diz assim: Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Lucas 19, 10. Jesus resume o seu ministério nisso. Jesus coloca a missão que ele tem nesses termos. Mas o que significa estar perdido? A perdição na vida do irmão mais novo é uma perdição evidente. O filho mais novo é aquele que chuta o balde, aquele que sai de casa, ele rompe com os padrões,
ele mata o seu pai na cultura antiga, ele gasta tudo que tem, 1/3 da sua herança, porque o filho mais velho ficava com 2/3 naturalmente, e o mais novo com 1/3. E o pai lhe dá 1/3, ele gasta tudo que tem, ele destrói a vida. Um sinal claro de perdição, quando ele está lá querendo comer a comida dos porcos, dizendo: eu joguei a minha vida fora. Mas a Bíblia fala que ele cai em si mesmo. E o que é que ele faz? Ele se arrepende, ele volta, e o pai o recebe de braços abertos, porque Jesus veio buscar e salvar aquele que estava perdido. E esse filho estava perdido, estava morto, diz o pai, e reviveu. Estava perdido e foi achado. Porém, a parábola não é só sobre esse filho. A parábola, versículo 11, nos informa que é sobre 2 filhos. Certo homem tinha 2 filhos. E Jesus vai mostrar-nos que há um outro tipo de perdição, que não é clara e não é evidente, mas que se encontra na vida do filho mais velho. A primeira é uma perdição evidente, uma perdição da loucura, do fazer o que quer da vida. Mas Jesus diz que existe um outro tipo de perdição. E é sobre ela que nós vamos conversar nessa noite. A perdição do filho mais velho, diferente do filho mais novo, mas tão nociva quanto ou mais até, do que a perdição do filho mais novo. Nós lemos a reação e o diálogo que o filho mais velho teve com o pai. Diante da volta do filho mais novo, diante da restituição da herança ao filho mais novo, diante da festa que se faz pelo filho mais novo, o filho mais velho, então, fica bravo e tem um diálogo com o pai. Primeiro ele pergunta a um servo: mas que negócio está acontecendo aí? O que está acontecendo nessa casa, essas festas, ou essa festa, essa música, essas danças? E o servo diz assim: é que o teu irmão, aquele que havia saído, ele voltou, e teu pai está fazendo uma festa, matou para ele um novilho cevado, está fazendo uma festa de primeira. E esse irmão fica furioso, ele fica louco da vida, nem entrar na festa ele entrou. Algumas características aqui, irmãos, desse espírito de perdição do irmão mais velho. A primeira característica é que quando as coisas na vida não acontecem como ele quer, o resultado sempre é de ira e amargura. Os irmãos mais velhos têm essa característica, eles controlam a própria vida. E se algo sai do controle, eles se iram facilmente. Eles enchem o coração de amargura. Por quê? Porque eles querem controlar a vida. Eles obedecem o pai, não para obedecer o pai, mas porque ao obedecer ao pai, eles acham que têm o controle da própria vida. Eles querem ter tudo sob seu domínio, sob seu controle. E nós sabemos, irmãos, que a vida não é assim. Tem coisas que nós não vamos controlar jamais. Aliás, não sei se a gente controla de fato alguma coisa. A gente acha que controla. E a dificuldade é algo que chega na casa de todo mundo. Porém, o filho mais velho, ele não quer enfrentar dificuldades. Se a dificuldade vem, ele entra em crise, porque ele serve o pai. Como é que eu vou passar por dificuldade servindo o pai? Ele não se atenta para aquilo que Jesus disse lá em Mateus 5:45. Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Como o filho mais velho, que quer controlar a sua própria vida,
quando vem a chuva, quando vem o problema, quando sai do controle, ele entra em crise. A primeira reação da crise faz com que ele pense se ele está servindo ao Pai corretamente. Será que eu estou vivendo de forma correta? Por que é que eu estou passando por esse problema? Será que eu fiz certo? Será que não é por causa de um erro? Será que nessa semana é porque eu não fui na igreja todos os dias? Porque o filho mais velho, ele tende a tentar fazer tudo certo. Ler a Bíblia sempre que pode. Ele tenta ir à igreja o máximo que pode. E aí quando crises acontecem, ele fala, mas eu faço tudo certo, por que é que eu estou passando por essa crise? Por essa tribulação? Por que é que eu fiquei doente? Por que meu parente ficou doente? Por que é que está faltando dinheiro? Por que é que eu perdi o emprego? Eu tenho dado meu dízimo, faço tudo corretamente. Por que que o meu casamento não vai bem? E a crise chega. E aí ele vai culpar Deus. Que talvez Deus, o Senhor não pode fazer isso comigo. Eu faço tudo certo, afinal das contas. Primeiro raciocínio, então, uma culpa a Deus. Mas também, talvez, um segundo raciocínio. Quando ele tem uma crise consigo mesmo. Quando ele mesmo se culpa. E aí ele começa a dizer, então, acho que se eu me esforçar mais, se eu fizer mais, se eu jejuar mais, se eu orar mais, se eu isso mais e mais, então, quem sabe, eu saio da crise. Sabe essa espécie de troca? Então, se eu fizer mais, então Deus vai me abençoar mais. Se eu ler mais a Bíblia, você vai adquirir mais conhecimento, vai ter muita coisa assim. Mas imagine que a motivação da pessoa não é fazer para agradar o Pai, é fazer para sair da crise. O fazer não é algo natural na vida dele. Porque se a gente está em Jesus, a gente faz naturalmente. Aquele que está em mim vai dar frutos naturalmente. Mas esse aqui não está no Pai, e ele tenta forçar uma coisa que ele não é. E ele se cobra violentamente. Entra em parafuso, aquele crente neurótico. E culpa a Deus. Se ele não é corajoso para culpar a Deus, daqui a pouco ele culpa a si mesmo. E se não tem certeza de quem é a culpa, fica nessa gangorra. Ora culpa a si próprio, ora atribui a culpa a Deus, pois ele tem um problema, e ele precisa ter a vida absolutamente sob seu controle. Essa dificuldade do irmão mais velho em lidar com os problemas, vem do fato de que a obediência que ele tem, visa obter resultados para ele mesmo. Ele só obedece o Pai porque ele espera do Pai alguma coisa. Ele só obedece o Pai, porque se ele não obedecer, ele vai ser castigado. Ele só obedece o Pai, porque se ele não obedecer o Pai, ele vai ter problemas. Ele só obedece o Pai, porque ele imagina que só pelo fato de obedecer e fazer tudo que o Pai quer nesse sentido, então ele vai obter bons resultados na vida. E a coisa para a gente pensar é o seguinte: irmão, ser bom por amor é diferente de ser bom por egoísmo. Esse menino aqui está querendo ser bom, mas está querendo ser bom por egoísmo, não por amor ao Pai. O filho mais velho tem vontade de fazer a coisa certa. Obedecer o Pai é a coisa certa para se fazer. Mas a intenção final do coração dele não é o amor que ele sente ao Pai, mas é o benefício que ele pode receber do Pai. Ele quer tirar vantagem da sua obediência. E é interessante que uma história apócrifa não está na Bíblia, mas alguns relatos antigos contam essa história, que é uma suposição. Então a gente sabe que não está na Bíblia, mas a gente vai supor
que talvez pudesse, quem sabe, ter acontecido isso. Porque se trata de uma relação com Jesus e os discípulos. Aí Jesus, numa certa manhã, está fazendo seus milagres, curando as pessoas e tudo mais. E ele diz assim para os discípulos: olha, meus discípulos, carreguem, por favor, uma pedra por mim. Vocês podem fazer isso? E aí os discípulos foram pegando uma pedra e o Pedro olha para a situação e fala: mas alguém aí ouviu falar em tamanho de pedra? Não, né? Ok, pegou um pedregulho, enfiou no bolso e lá vai. Jesus continua fazendo, atendendo, aconselhando, curando. Chega na hora do almoço e Jesus fala assim: agora a gente vai almoçar. Então eu gostaria que a gente orasse a Deus. Agora tirem as pedras que vocês carregaram, vou transformá-las em pão, e esse será o almoço de vocês. E o Pedro, ai, com vergonha, esse pãozinho, né? Tá, tudo bem. Aí à tarde Jesus continua chegando perto da noite, e Jesus fala: olha, eu gostaria que vocês carregassem uma outra pedra por mim. E o Pedro falou assim: agora está chegando a hora do jantar. Então eu só comi estou praticamente de jejum, só comi lá uma pãozinho de Santa Ceia, aquele bem pequenininho. E aí ele pegou uma pedra enorme. É onde Jesus ia, ele carregando aquela pedra, carregando e tal. Aí chegou a tardezinha, Jesus chegou perto do mar da Galileia e falou: agora as pedras que vocês têm, joguem no mar. Senhor, não estou entendendo. Aí Jesus chega e diz assim: vocês é que não entenderam, de fato não entenderam, porque eu pedi para vocês carregarem uma pedra por mim, mas vocês carregaram uma pedra por vocês. Porque o final, o que era o final? Quanto eu vou ser beneficiado em carregar essa pedra? Essa história apócrifa não está na Bíblia, mas ela trabalha essa realidade na nossa vida. Nós muitas vezes, como irmãos mais velhos, trabalhamos muitas vezes só pelos resultados. Nós esperamos que Deus, então, pelo fato da gente ser extremamente obediente, Deus então nos abençoe mais. E quando isso não acontece, a gente fica confuso, e muitas vezes furioso, e muitas vezes irado, e muitas vezes amargurado. Eu fui tão correto, eu fui tão perfeito, e eu não recebi aquilo que eu merecia, Deus. Isso é muito comum no nosso relacionamento entre igreja, entre irmãos. Certamente você já fez alguma coisa na igreja, vamos falar de igreja, nosso viés aqui religioso. Certamente eu e você já fizemos alguma coisa que nós julgamos ser uma grande coisa e que as pessoas não valorizaram como nós gostaríamos que elas valorizassem. E a gente, o que fez? O que a gente falou? Ficou chateado. Muitos ficaram chateados, e alguns falaram: eu não faço mais. Eu não faço mais. Se é para ser criticado, eu estou fora. Eu pulo fora. Essa é a síndrome do irmão mais velho. Pelo que a gente faz, irmão? Os irmãos mais velhos pensam que a prática das boas obras vai atrair uma maior bondade de Deus. E precisa atrair também o elogio e o reconhecimento das pessoas. Eles acham que se forem corretos, então só assim Deus vai abençoar. E as pessoas irão reconhecer. É claro que existem bênçãos decorrentes da obediência, muitas e muitas. Mas a maior delas, irmãos, é decorrente da graça de Deus, e não do nosso mérito. E a gente diz: eu sou um cara correto, eu sirvo a Deus. Mas olha só, meu vizinho nem vai na igreja, e tem um carro melhor do que o meu, tem uma vida aparente melhor do que a minha, porque eu aqui servindo a Deus, e agora
meu amigo, meu irmão, meu pai, minha mãe, meu filho, ou eu mesmo contraí essa enfermidade. Eu sou dizimista, Deus, e eu estou passando por situação financeira. Quer dizer, isso tudo é fruto, irmão, de controlar a própria vida. E isso destrói o irmão mais velho. E é isso que a parábola mostra. Um irmão mais velho com as emoções em parafuso, sendo destruído pelos seus próprios sentimentos. Então a primeira característica é que quando as coisas não forem do jeito que esse irmão pensava, ele se mostra destruído emocionalmente. Uma segunda característica do irmão mais velho, ou dos irmãos mais velhos, é que por causa da retidão, o irmão mais velho se acha melhor que os outros. Isso é um problema. O versículo 30 vai dizer assim: vindo porém esse teu filho, que desperdiçou teus bens com as meretrizes. É uma afirmação em relação ao irmão dele, o irmão mais novo. E ele não o chama mais de meu irmão, ele diz assim: esse teu filho. Esse teu filho não é como eu. Eu nunca faria o que esse teu filho fez. Ele se sente o que, irmãos? Superior. Nós vivemos numa sociedade de racismo, de preconceito. Isso é terrível, terrível. Quando a gente se sente superior a alguém por causa da cor da pele, por causa dos bens que nós temos. Mas há um lugar que esse sentimento não pode ter vez, e muitas vezes tem vez, na igreja. Na igreja esse sentimento não pode, não podemos fazer acepção de pessoas, não podemos. É a palavra de Deus. Mas muitas vezes, quando a nossa religião não é Cristo, que o que nos religa ao Pai é Cristo, é Jesus, Ele é o caminho, Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Mas quando a nossa religião é apenas uma placa, quando a nossa religião é apenas algum dogma, então nós nos sentiremos superiores. Quando um grupo acredita que Deus favorece os seus integrantes por causa de suas doutrinas, que esse grupo julga serem verdadeiras, e por conta do modo como o adoram, e por conta do seu comportamento moral e ético, geralmente a atitude desse grupo em relação aos demais grupos é de hostilidade. Geralmente é assim. E um exemplo é quando nós achamos que a gente é mais denominacionalista do que pertencente à Igreja de Jesus. Quando o denominacionalismo passa a ser mais importante do que igreja. Quando você fala assim, vai ter um trabalho ali entre igrejas. Eu falo assim, eu só vou na minha. Na minha, a igreja não é sua, a igreja é de Jesus, Ele que morreu pela igreja. Quando eu só considero meus irmãos aqueles que forem da minha denominação, eles são salvos, como algumas, graças a Deus a igreja presbiteriana, ela não tem essa doutrina. Mas tem algumas igrejas que têm uma doutrina dizendo, olha, só aqui a pessoa é salva. Irmãos, pensemos o que é igreja. Quantas igrejas Jesus tem? Jesus só tem uma igreja. Ele morreu por sua igreja. Existem muitos grupos, nós somos um deles. Muitos grupos por aí, organizações, algumas que pregam a palavra, como a gente está aqui pregando a palavra de Deus, e alguns que se tornaram negócios. E aí você, claro, como Paulo disse, se um anjo vier do céu e pregar um evangelho que vá além desse que nós temos pregado, seja anátema, quer dizer, esse grupo não é grupo de Deus. Aí sim, pelas árvores se conhece, ou pelo fruto se conhece a árvore. Mas o nosso sentimento tem que ser um sentimento de igreja. O nosso sentimento tem que ser um sentimento de reino de Deus.
mas os filhos mais velhos não. Eles se acham melhores pelo lugar que estão, pelo que fazem, e estão sempre prontos a julgar e a condenar. Lucas capítulo 18, a partir do versículo 10. Hoje de manhã a gente trabalhou essa parábola com os jovens, mas é interessante que essa parábola diz assim, que 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Olha, sempre os 2 caminhos Jesus mostrando. O caminho do sagrado, o caminho da religião sem Cristo, só da moralidade, e o caminho do perdido, da evidência de perdição mesmo. Mas olha só, eles subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu, o outro publicano, pecador, traidor do povo judeu. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo. Já viu uma oração de si para si mesmo? Ele não estava falando com Deus, ele achava que estava, mas ele falava com ele mesmo. Desta forma, ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Ele se acha melhor. Eu não sou roubador, injusto, adúltero, nem ainda como este publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo, ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo aquele que se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado. Temos que fazer o certo, mas pelos motivos certos. E quando fazemos o certo, não podemos nos achar melhor por fazermos o certo. Irmãos, olha só, era um erro jejuar. Esse homem não foi condenado por Jesus porque jejuava. Não foi condenado Jesus porque entregava o seu dízimo. Porque era certo entregar o dízimo, era certo orar, era certo jejuar. O problema dele é que essa obediência a Deus para ele fazia com que ele tivesse uma consciência de superioridade, e na consciência de superioridade que estava o erro desse homem. Então tudo que ele fazia era jogado na lata do lixo por causa da consciência de superioridade. Irmão, ser igreja, ao invés de você julgar o publicano, o cara que entra aqui nessa igreja para baixo, o cara que entra destruído, cheio de pecados aqui, ao invés de julgar essa pessoa, ser igreja é ajudar essa pessoa, é chegar do lado e dizer assim, tudo está bem com você? O que eu posso fazer para te ajudar, meu irmão? O irmão mais velho é incapaz de ajudar, o irmão mais velho é incapaz de perdoar. Irmãos mais velhos são assim, eles não conseguem perdoar. Por quê? Porque eles se sentem superiores. O sentimento de superioridade é uma falsa visão em relação a si mesmo. O sentimento de superioridade é a falta de conhecimento pessoal. No templo de Delfos, na Grécia, tem uma inscrição grega muito antiga. Diz assim, conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses. Porque os gregos sempre trabalharam nessa questão da filosofia e buscavam o autoconhecimento. Agora na Bíblia, o ensinamento é contrário. Não é conhece-te a ti mesmo para você conhecer Deus ou os deuses. Na Bíblia, você precisa conhecer a Deus. E aí você vai se conhecer. Você precisa olhar para Deus, perceber como Deus é, e aí você vai olhar para você e você vai se perceber de fato como você é. E uma vez que você se conhece, você começa a respeitar as pessoas, porque você vê que você também tem tendências parecidas com as pessoas. Todos nós temos nossas dificuldades. Todos nós temos o nosso calcanhar de Aquiles e a gente precisa lutar contra. E é pela graça de Deus que a gente vai vencendo.
Então Deus quer que eu me conheça, sim, mas como? A partir do fato de eu buscar conhecimento do Pai, a partir de eu buscar intimidade com o Pai. Diante de Deus eu sou transparente, Deus vê tudo em mim, e eu passo a também me enxergar melhor. E quando eu me conheço, porque eu conheço a Deus, eu passo a conhecer o outro. Se ele cai, eu sou mais benevolente, eu sou mais amável, eu abraço mais, porque eu sei que eu estou de pé não é por causa de mim, é por causa da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Eu consigo perceber que se não fosse pela graça de Deus, eu estaria ali, ou até numa situação pior, porque a minha tendência também é o erro. Tenho fraquezas, é pela graça que sou salvo, é pela graça que eu estou em pé. Por isso, eu posso perdoar as fraquezas daquele que me ofende, porque eu conheço Deus que perdoou as minhas ofensas em relação a Ele. Mas o irmão mais velho se acha superior e não consegue perdoar. Ele tem essa característica. Uma pessoa assim tem muita dificuldade em perdoar. Se o irmão mais velho se conhecesse um pouco mais, se ele parasse para olhar para Deus, para a figura do Pai, e olhasse para dentro de si mesmo, ele se sentiria envergonhado com aqueles sentimentos que ele estava tendo pelo irmão mais novo. Mas ele fica irado e amargurado quando é contrariado. Ele se sente superior por causa do que faz. E uma terceira característica: o irmão mais velho possui uma submissão melancólica, baseada no medo. Ele obedece o pai. E ele se gaba de sua relação de obediência com o pai. Mas o diálogo que ele tem com o pai revela os seus sentimentos por detrás da sua obediência. E os sentimentos dele não têm nada de nobre. O versículo 29, ele diz assim: Pai, há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua. No versículo 29, entre outras palavras, ele está dizendo assim: eu estou sendo um escravo para o Senhor. Eu me sinto um escravo. Então ele joga isso na cara do pai. E naquela cultura, um filho jamais poderia se dirigir dessa forma ao pai. Se o filho mais novo desprezou o pai, o filho mais velho, ao se dirigir dessa forma arrogante e também melancólica por causa de obedecer o pai, ele também despreza e afronta o seu pai. Eu sempre trabalhei como um servo teu, eu sempre fui teu escravo. Irmãos, algumas coisas nós fazemos sem gostar. Você faz tudo aí porque gosta. Por exemplo, para alguns aí, estudar é um terror, né? Trabalhar, nem sempre a gente faz aquilo que a gente gosta de fazer. E claro, algumas vezes a gente faz aquilo que a gente gosta de fazer. Quando a gente faz o que a gente gosta de fazer, como é bom, como é maravilhoso. Mas, quando a gente precisa fazer o que a gente não gosta, porque na esfera cristã, irmão, vem cá, tem um monte de coisa que a gente tem que fazer mesmo sem gostar. Como lidar com isso? Então o filho mais velho só faz porque tem que fazer. Ele não faz porque gosta. Ele faz o que ele não gosta. Ele é obediente. Mas essa obediência não é por gratidão. Ele dizia: eu vou carpir. Aliás, ele não dizia assim, né? Eu vou carpir aquele alqueire para o meu pai ficar alegre. Eu quero alegrar o coração do pai. Não. Ele dizia assim: droga, hoje eu tenho que carpir aquele alqueire, senão meu pai não me deixa jogar videogame. Mais ou menos assim.
Ele não dizia, eu vou ordenhar aquela vaca porque meu pai daí vai ter um pouco menos de serviço, vai facilitar um pouco a vida do meu pai que trabalha tanto, eu vou ajudar um pouco. Não! Diz assim, que droga! Eu tenho que ordenhar aquela vaca de novo. Até quando que eu vou ficar fazendo isso como escravo? Meu pai tem um monte de empregada aí, manda eu ordenhar a vaca. Tomara que meu pai morra logo, porque daí eu assumo, e aí eu que mando os outros fazer esse negócio que eu não gosto de fazer. É assim. Ele faz. Mas ele faz bicudo. Não precisaria estar aqui trabalhando, mas meu pai quer. Ele não tem alegria na casa. Ele não tem gratidão por ser filho do pai. Ele só faz por dever. Ele não se importa se está deixando o pai feliz ou não. Ele nem se interessa com a felicidade do pai. Ele diz assim, eu vou fazer porque senão meu pai pega no meu pé e me deixa de castigo. Não existe um sentimento de filho. Existe um sentimento de escravo. O escravo trabalha para quê, irmãos? Ou por que ele trabalha? Qual é a motivação? O medo. Se ele não trabalhar, ele entra na chibata. E os irmãos mais velhos vivem uma relação de medo com o pai. Eles não experimentaram o amor do pai, o amor que lança fora todo medo. Não, eles ainda vivem por medo. Eles sempre pensam nas consequências. Eles dizem assim, se eu não obedecer a Deus, eu vou para o inferno. Então eu tenho que obedecer. Eles querem fazer algo mais para merecer o céu. E aí o dia que eles erram, irmãos, o dia que eles erram, terrível, aí fala, eu errei, perdi a salvação. Hoje eu perdi, aí arrepende, vou obedecer, e aí eu ganho, é aquele ganha e perde a salvação por causa daquilo que faz ou não faz. Não existe isso na nossa relação com o Pai. A salvação é pela graça, não é pelo teu mérito, e você vive feliz com o teu Pai, e faz porque quer ser uma pessoa grata a Ele. Por que é tão difícil um filho mais velho se sentir salvo? Porque ele não se sente filho. Ele se sente escravo. Ele tem que obedecer e fazer naquele peso, naquela coisa, senão ele tem medo de ir para o inferno. Irmãos, pessoas assim têm dificuldade de perceber a graça que Jesus veio, que Jesus viveu, morreu, ressuscitou por nós, foi sacrifício por nós. E eu hoje posso ir para o céu somente pelo fato de crer nisso, é pela fé nele. E essa graça muda a minha vida, ela me faz nascer por uma nova realidade, uma realidade de encontro com o Pai, uma realidade de filiação plena. Mas o filho mais velho diz assim, não pode ser só isso. Ele quer merecer as coisas do Pai. E é uma relação de escravo e senhor, não de filho e pai. E isso é muito complicado. Existe esse medo da condenação. Meus irmãos, se a minha motivação de fazer o correto é só pelo fato de eu ter medo de ser punido, o dia que eu tiver convicção de que eu não vou ser punido, que ninguém vai me pegar, então eu vou fazer o errado. Olha para a política. Quantos filhos mais velhos há na política? Por frente, o cara assim, ele se apresenta com moral, falando de família, falando um monte de coisa. Aí você vai ver lá por trás, muitas vezes escondido, pedófilo. Quantos líderes religiosos assim? Porque se ninguém pega por baixo do pano, se ninguém fica sabendo, eu não estou, meu interesse não é com o pai, meu interesse é comigo. Tem gente que usa a igreja para se promover na política e chega lá em cima e passa a roubar como todo mundo, porque ele não quer alegrar o coração do pai, ele se vende. O cara trabalha numa empresa, ele é obrigado a ser correto. Se souberem que eu peguei algo aqui, eu vou perder o emprego. Mas no dia que apresentam um esquema para ele, e ele diz assim, isso não vai te prejudicar, ninguém vai ficar sabendo. E aí
Esse é o caminho da corrupção. Vai lá o rapaz que chega para o pai e para a mãe e diz: não, mãe, eu não fiquei com ninguém, não estou namorando ninguém. Mas vai, chega para a escola, fica aí ficando com esse, com aquele. Não está interessado com o pai, está interessado na própria imagem. É corrupto. Eu não faço porque eu amo fazer o que é correto. Eu faço porque eu sou obrigado a fazer o que é correto. Uma coisa é ser correto e honesto em nome do seu próprio bem. Outra coisa é fazer a coisa certa por amor a Deus, em nome de Deus, para a glória de Deus e bênção das pessoas à nossa volta. Fazer isso por interesse próprio causa mal às pessoas, irmãos. Isso se chama egoísmo. É fazer o certo com a intenção errada. Olha como isso é sutil. Eu faço certo, mas não pensando na glória do Pai. Eu faço certo pensando na minha glória. Eu faço certo por egoísmo. E os irmãos mais velhos fazem por egoísmo. Você pode ver isso na Bíblia. Jesus explicita isso quando em Mateus 5, Jesus diz assim, que muitos davam esmolas, mas eles davam esmolas para aparecer. Muitos jejuavam, mas jejuavam para aparecer. Muitos oravam no meio das praças, mas eles oravam para aparecer. E disse Jesus, eles já ganharam a sua glória. Mateus 6,3 diz assim: tu, porém, ao dares a esmola, ignore a mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Já pensou, irmão? O espírito do cristianismo é a nossa relação com o Pai. Não uma relação de aparência. Porque quem tem relação com o Pai vai ter aparência. Mas nem todo mundo que tem aparência tem relação com o Pai. Que o pai, mesmo o filho caído que volta, ele lava, ele muda, ele coloca roupa, ele restaura. Vai ter uma aparência de filho. Mas nem todo filho sente que é filho e, mesmo tendo aparência, não se comporta como filho. Irmãos mais velhos fazem a coisa certa, com a motivação errada, com o sentimento errado. Servem a Deus servindo a si mesmos. E uma última coisa, irmãos. O irmão mais velho, ele não tem certeza do amor do Pai. Versículo 29, ele diz assim: o Senhor não me deu nem um cabrito. Quer dizer, o Senhor deu um novilho cevado para o meu irmão aí, que é teu filho. Mas o Senhor não me deu nem um cabrito, nunca me deu. Ele não se sentia amado, ele não se sentia cuidado pelo Pai. Ele sempre se achou explorado, porque ele revela isso: eu sou um escravo. Esse aí gastou teu dinheiro. A comunidade está falando dele, ele voltou aí, a comunidade ficou falando um monte desse teu filho. Ele acabou com você, acabou com a tua reputação, agora ele está voltando. E o Senhor pega a minha herança, que agora ele gastou 1/3 dele, agora sobrou 2/3 que é para mim. E agora o Senhor pega a minha herança e novamente divide e dá para ele. Isso não é justo. Não é justo. Eu aqui sempre trabalhando, o Senhor nem me nota, nem um cabrito não me deu, o Senhor não me ama. Ele não tem certeza do amor do Pai. Essa incerteza, ela tem alguns sinais, irmãos. Quando algo dá errado, geralmente é porque o pai não ama, como a gente falou lá no começo. Eu fico doente, então, se eu passo por tribulação, então será que o pai me ama? Quando recebe críticas, é porque o pai não ama. Então ninguém pode me criticar, senão, o senhor me ama? Porque ele se sente vítima de tudo. Hoje a gente vive uma sociedade de vítimas. E aí, uma pessoa que não tem o amor do Pai preenchendo a vida,
sempre precisa da aprovação dos outros. A ideia do amor do pai para o filho mais velho é algo distante. Tipo assim, olha, Deus ama você, irmão. Ah, eu sei, Jesus morreu lá na cruz por mim. Me ama, sim. Mas é algo lá muito distante, não é algo que ele sente, não é algo do dia a dia, não é algo que conforta essa pessoa diante das dificuldades. Então, quando alguém o critica, ele se sente destruído, porque ele se alimenta da aprovação dos outros, já que ele não sente que tem a aprovação do pai. Você sente que tem a aprovação do pai? Não é por teu mérito, é porque você é filho. Seja grato por isso. Esse filho mais velho também, ele sente culpa. Uma culpa excessiva. As coisas que acontecem há tantos anos, aconteceram há tantos anos, ainda atormentam irmãos mais velhos, porque eles não se desligam das mágoas do passado. Então ele não perdoa, ele não se sente perdoado. E aí faz penitência, faz um monte de coisa. A vida com o pai, o relacionamento com o pai é zero. A vida de oração é zero, mesmo que ore. Você viu que o fariseu orava de si para si. Essa é a oração dele, não ora para o pai, ele ora para ele. É zero, ele canta na igreja, mas da boca para fora. O espírito de julgar os outros, olhar para o lado e falar, está cantando, você está cantando muito alto, você está não sei o quê. Ou sempre olhando para os outros, vai no culto para ver quem não está, ou para ver quem está, se foi, se não foi. Ele não vai no culto para encontrar o pai, para cultuar o pai. O irmão mais velho morava com o pai, mas pode ter certeza, irmãos, ele devia falar muito pouco com o pai, porque ele não conhece o pai, pelas atitudes dele. Morava junto, mas era distante. Então ele tem essas características, essas dificuldades. E dito tudo isso, irmãos, por que a gente precisa então saber que a perdição do filho mais velho é tão destrutiva ou mais do que a perdição evidente do filho mais novo? Porque a gente vê que Jesus falava aqui para a elite da religião de Israel. Pessoas moralistas, que se achavam certas. E Jesus chega e diz assim, olha, eu vou dizer para vocês que as meretrizes e os pecadores vão entrar no reino dos céus antes de vocês. Sabe por quê? Por que o filho 2 está mais longe do que o filho 1? Por que o filho mais velho está mais longe do que o filho mais novo? Porque o filho mais novo, ele peca, mas ele tem mais condições por causa caiu de cabeça no pecado. Ele sabe que ele está errado. Está na cara que ele está errado. O problema é que o filho mais velho, não está na cara o erro. Não está. É uma coisa que ele tem que resolver com ele mesmo. E nem sempre é fácil. Você faz a coisa certa. Olha, pai, eu sempre te obedeci, Então o erro não está na cara. Então, quem é que tem mais chance de mudar? Aquele cujo qual o erro está na cara. Aquele que acha que não está errado vai mudar por quê? Então nós precisamos olhar para dentro da gente e ver se a gente não está se parecendo com o filho mais velho. Porque aqui, não sei se tem filhos mais novos, mas provavelmente tem alguns mais velhos. No sentido do relacionamento com Deus, com o pai, com a religião. É difícil de enxergar o próprio erro. O filho mais velho geralmente é muito bom para enxergar o erro do irmão mais novo. Mas ele não consegue enxergar o próprio erro. É igual Jesus fala. Olha para a trave que está no teu olho, ao invés de tentar tirar o cisco do olho do outro. Sempre nessa dualidade de relacionamento, nesses dois caminhos, um proposto pela religião, outro proposto pela libertinagem. Os dois são caminhos errados. Mas Jesus propõe um outro caminho.
Os filhos mais novos já sabiam que estavam errados, que estavam doentes. Os filhos mais velhos, não. E os filhos mais velhos muitas vezes destroem a si mesmos e o outro. Porque, pense comigo, por que é que aquele irmão mais novo resolve e quer sair de casa de qualquer jeito? Por que é que ele quer resolver aproveitar a sua vida? Ter prazeres que a casa... Tudo bem, isso aí pode ajudar, né? Eu tenho uns prazeres que a minha casa não dá. Eu quero aproveitar a minha vida, eu quero liberdade. Mas eu também imagino que quem sabe quantas as acusações o irmão mais velho fez que influenciaram na decisão do filho mais novo, do irmão mais novo. Os irmãos mais velhos destroem a si com a sua religiosidade e destroem os outros. Jesus fala que muitos desses fariseus faziam um prosélito, caminhavam o mundo todo para fazer um prosélito, mas para fazer desse prosélito uma pessoa que merecia o inferno dobrado. Esse tipo de religiosidade não nos leva a Deus. E quantas pessoas hoje fora da igreja, os chamados desigrejados, hoje até tem essa moda. Aconteceu alguma coisa, eu estou fora da igreja. Que muitas vezes nós, igreja, muitas vezes frustramos algumas pessoas. Então que a gente seja mais benevolente, que a gente encontre o caminho do Evangelho. O caminho que Jesus propõe é o caminho do Evangelho, não é nem do irmão mais velho, não é nem do irmão mais novo. Os dois são perigosos. Não podemos fugir do Pai, viver a vida do jeito que a gente quer, e não podemos tentar nos relacionar com o Pai a partir da nossa moral só, da nossa ética, enfim, de algumas coisas e qualidades que nós temos. O caminho para nós é o caminho do Evangelho. E o caminho do Evangelho é o caminho pleno. E no caminho pleno há libertação de fato. No Evangelho, nós temos a oportunidade de não sermos mais nem irmãos mais novos, nem irmãos mais velhos. Nós vamos ser pessoas mais fáceis de lidar, abertas à transformação proposta por Deus, mais abertas ao amor, mais bondosos, mais bondosas, mais tranquilos e mais tranquilas no relacionamento. E onde tem igreja, onde tem massa, é difícil. As relações não são fáceis, muitas vezes a maledicência, muitas vezes a fofocas, isso machuca, isso destrói as pessoas, mas nós somos uma igreja acolhedora, queremos ser isso. As pessoas vão chegar aqui e precisam ser tratadas, cuidadas, saradas. A gente não pode ser irmão mais velho na vida de ninguém, na vida de nenhum irmão mais novo. Temos que andar junto com aquela pessoa e, como pai, acolher a pessoa na casa. Você percebe que essa história não vai dizer, ela vai dizer que o irmão mais novo voltou para casa, mas ela não diz que o irmão mais velho entrou na festa. Ela não termina com essa conclusão. Apenas há uma demonstração da graça do pai, ele dizendo assim: irmão mais velho, ou filho mais velho, teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Isso tem que ser uma alegria muito grande, não só para mim, para você, porque ele é teu irmão. Nada tem maior valor do que isso, nem tua herança. Então é teu irmão, então se alegre nisso. E aí a decisão é com a gente. A gente sabe que o filho mais novo voltou, não sabemos se o filho mais velho entrou. Mas se nós somos e nos consideramos e nós nos enxergamos um pouco como filhos mais velhos, a resposta está com a gente. A resposta a essa parábola. Que as características, irmãos, do irmão mais velho morra a cada dia na nossa vida. Que possamos conhecer o Pai, que possamos nos conhecer, que possamos conhecer o próximo e vivermos o resumo da lei de Jesus. Ame a Deus sobre todas as coisas, ame o próximo como a você mesmo. Esse é o caminho, essa é a verdade.
Esse é o caminho da vida que nos leva ao Pai. Você tem esse desejo, irmão? Fecha os teus olhos, vamos orar. Se hoje, irmão, esse irmão mais velho está aparecendo na tua vida, se você, pela graça de Deus, está conseguindo enxergar isso, porque não é fácil enxergar e não é fácil reconhecer, que essa graça de Deus é tão injusta, muitas vezes, para aquele que faz e pratica aquilo que acha certo. Mas que nós corrijamos a nossa espiritualidade, entendendo que só fazemos coisas boas porque isso é natural, estamos ligados em Deus. E esse é o caminho do Evangelho. Que Jesus nos torna pessoas parecidas com Ele. Deus nos predestina para que sejamos conformes à imagem de Jesus. Isso é Evangelho, não é nem caminho, nem irmão mais novo, nem irmão mais velho. Então, seja mais parecido com Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Vamos nos colocar em pé? Vou pedir para o pastor João vir aqui fazer uma oração, impetrar a bênção, encerrando esse momento de culto. E logo após você pode dar um abraço no seu irmão. Não estava programado nem eu vir aqui na frente, né? Surpresa. Mas eu gostaria de convidar uma família para vir aqui à frente. Nós vamos interceder por essa família. Gostaria de convidar o Moisés Merlin, a Sônia e seu genro, que está aqui na frente, né? Filha, para que a gente possa orar por essa família. Cadê o Merlin? Não há nada escondido, o Merlin está com diagnóstico de melanoma. Estamos com ele nessa batalha. Batalha grande, temos ido lá orar com ele em sua casa constantemente. Temos orado por ele sempre. Eu gostaria que a igreja estivesse orando por ele. Ele está aguardando o resultado da aprovação do pedido para o tratamento na Fundação Copel. Ele é aposentado pela Copel. É um tratamento muito caro e também orem por isso, para que aquelas pessoas que têm que tomar essa decisão possam tomar essa decisão rápida, porque o seu problema tem que ser tratado com rapidez. Então vamos orar também por isso. Moisés Merlin é uma pessoa que eu conheço há muitos anos. Nós já fizemos estudos bíblicos 2 vezes com ele, a família. E eu sou muito ligado a esta família já há bastante tempo. Família muito querida. E eles têm frequentado aqui a nossa igreja. Já alguns são membros aqui da igreja. Então, irmãos, orem pelo Moisés nessa batalha, nessa luta. Ele está iniciando o seu tratamento em Cascavel, por indicação da filha, que é enfermeira e que conhece muito bem lá o Centro Oncológico de Cascavel. Então vamos orar para que Deus possa operar grande maravilha. Ó Pai, nós queremos te agradecer, porque confiamos em Ti, na Tua graça, no Teu poder. Sabemos que Tu és maior do que qualquer problema nosso. E agora, ó Pai, queremos colocar como igreja diante de Ti o Moisés Merlin, que está iniciando, ó Pai, nos próximos dias um tratamento muito sério. Nós pedimos sobre a sua vida, a Tua graça, a manifestação do Teu poder. E que também, ó Pai, a empresa Copel possa ser sensível ao apelo médico, que possa liberar esse tratamento, ó Pai, o mais rápido possível.
esteja dando, ó Pai, a toda esta família a tua graça, a manifestação da tua presença constante, a força que eles precisam nesse momento que eles passam, um momento difícil, tenebroso. Abençoe, ajude-os, ó Pai, e que eles jamais venham perder a esperança da manifestação da tua graça na vida do Moisés, na vida da família. E agora também que temos ouvido a tua palavra, que não tenhamos as características do filho mais velho, nem tampouco do filho mais novo por completo, mas que, ó Pai, nós reconheçamos que não somos melhor do que ninguém, que jamais venhamos a nos considerar superiores, que nós, ó Pai, possamos também estar convictos do teu amor por nós a cada dia, a cada instante, e que possamos, ó Pai, sempre ser acolhedores, que possamos entender, ó Pai, o teu amor e expressar esse amor na nossa relação com as pessoas. Nós, ó Pai, oramos confiados em Ti, agradecidos por este momento, por esta noite, e oramos em nome de Jesus, e que a graça de Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo repousem, meus irmãos, sobre a vida do Moisés, sua família, sobre esta igreja, sobre o teu povo espalhado pelo universo, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe a todos. Visita pela primeira vez, vem aqui à frente, dá um presente para você. Uma coisa só, meu desejo.